Olá, meu nome é Rubens Borges, sou diretor da Good Talents. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você está interessado no nosso programa de desenvolvimento profissional ou você já é um daqueles, entre muitos, que já tomaram a decisão de iniciar o nosso programa de desenvolvimento profissional. A proposta aqui é apresentar para vocês o nosso programa de desenvolvimento profissional. Esse programa, ele já foi aplicado a muitas pessoas que tiveram benefícios fantásticos, com resultados muito importantes, tanto na sua vida profissional, como também nas suas vidas pessoais. Eu espero que através dessa pequena apresentação você possa ter uma noção de como funciona o nosso programa, quais são os conteúdos, os passos desse programa, para que você possa bem se ambientar previamente aquilo tudo que vai acontecer ao longo desse programa. Esse programa tem uma proposta que a principal dela é dar para você um direcionamento profissional. Dá para você uma condição para que você construa uma carreira profissional de sucesso. Eu tenho certeza que você que talvez já esteja até bem posicionado profissionalmente, você também tem interesse em aumentar a sua performance. E também esse programa vai contribuir para isso também, para o aumento da sua performance. E um outro aspecto que é um efeito colateral muito positivo, que muitos que já fizeram esse programa podem confirmar nos testemunhos que estão publicados, inclusive no nosso site e lá no LinkedIn, é a melhoria da qualidade de vida. Porque você bem vai perceber que a partir do momento que você aplica todas as ferramentas, todas as orientações que nós colocamos aqui, além da sua performance melhorar, a sua vida profissional estar bem direcionada, você vai ter uma melhoria da qualidade de vida. Espero que você aproveite bastante essa apresentação. Bom, o que é que nós nos propomos aqui na Good Talents? A transformar os nossos clientes em águias, que escolhem o que querem comer, que têm uma visão ampla de todo o cenário onde eles estão participando, que têm capacidade de voar, de se deslocar dentro do cenário, vir de cima e atuar com precisão quando necessário for. Mas, para que isso aconteça, há necessidade que uma coisa extremamente importante aconteça a partir de cada um, que é a atitude que cada um assume frente à sua vida, frente à sua evolução profissional. E vai ser essa atitude que você assume com relação à sua vida que vai definir a altitude que você pode voar. Nosso programa vai dar todas as condições para você, mas a sua atitude vai definir o quanto de aproveitamento que você vai ter e o quanto que você vai poder voar com todo o conhecimento, com todo o conteúdo que aqui você irá receber. Inicialmente eu queria fazer uma analogia para que a gente pudesse observar, por exemplo, a nossa vida como se nós pudéssemos olhar como se fosse um barco. Um barco. Para o que serve um barco? Um barco serve para transportar mercadorias, transportar pessoas, levar algo, atender uma necessidade. Então vamos lá. Digamos que a gente tem um barco e agora nós vamos colocar combustível nesse barco. É isso que acontece em muitos programas de autoajuda, muitos livros de autoajuda, colocam combustível, motivam a pessoa, dão para a pessoa energia, combustível para ela. Será que só isso é suficiente? Colocar combustível no barco? Não. Além de estar bem abastecido, ter combustível, esse barco também precisa de quê? Ele precisa de uma turbina que tenha a capacidade de levar esse barco com bastante segurança a um destino. Mas se essa turbina não tiver com as suas hélices equilibradas, o que vai acontecer? Essa turbina ela vai trabalhar desequilibradamente. Então o esforço para poder chegar no caminho, para caminhar, para se locomover, vai ser muito maior, porque não há equilíbrio nessa turbina.
Então, nós chamamos então as hélices, as pás dessa turbina para nós falamos das dimensões que são da nossa vida. Nós falamos da dimensão profissional, da pessoal, da espiritual e também daquela dimensão que é familiar e social. Então, esse barco, para estar bem estruturado e bem organizado, ele precisa estar bem alimentado com combustível e ter também essas 4 hélices equilibradas da sua turbina. Mas o que adianta um barco, tanque cheio de combustível com uma hélice potente, se ele não tiver uma definição de qual é a utilidade que ele vai ter, para onde ele vai, qual é o destino desse barco? E a gente diz que para que ele possa chegar nesse destino, ele precisa ter equilíbrio e balanceamento de quê? De tudo. Esse barco ele tem que estar devidamente equilibrado, a carga não pode estar mais de um lado do que do outro, mais à frente ou atrás, a carga tem que estar equilibrada, essas hélices têm que estar balanceadas, porque agora sim, agora eu posso caminhar na direção de quê? De um objetivo, de um ponto aonde eu quero chegar com esse barco. Então, agora eu preciso ter um plano, uma direção e as etapas que eu vou percorrer ao longo desse processo. Por exemplo, aonde eu vou parar para abastecer, se de repente a quantidade de combustível que cabe nesse tanque não seja o suficiente para poder chegar no destino. Por exemplo, eu vou atravessar um mar revolto, com ondas, com tempestades, eu preciso planejar para poder chegar nesse destino com sucesso. Então eu tenho que ter o destino e o plano para poder chegar no destino. Isso nós chamamos aqui de objetivo e que adotamos inclusive uma sigla japonesa do Ikigai que chama-se o propósito. Quando o indivíduo tem um propósito, um objetivo, ele tem um barco turbinado, ele tem um barco bem alimentado, cheio de combustível, a chance dele ter sucesso é muito grande, porque agora ele tem os elementos principais que podem levar ele a esse destino. Bom, mas será que isso é o suficiente? Não é, porque esse barco ele está ancorado, ele está preso. Por quê? Por medida de segurança, quando ele estava parado, ele precisava dessa âncora. Então, essa âncora segura o barco. Se nós não soltarmos essa âncora, esse barco não vai caminhar, esse barco não vai andar. E essa âncora que nós estamos aqui apresentando, essa âncora representa para nós o quê? Os sabotadores, as crenças limitantes que nós temos. Aquilo que nos segura, aquilo que nos impede de caminhar, aquilo que impede de ir à frente. Então, não adianta ter um barco totalmente estruturado, não adianta ter conhecimento apenas, não adianta ter cursos de pós-graduação, curso de MBA, curso de doutorado, curso de especialização, não adianta ter planos. Tudo isso é importante, tudo é extremamente importante, todos os cursos, todas as formações. Mas não adianta só isso se você não tirar essas crenças limitantes, não tirar esses sabotadores que estão aí ancorando você, segurando você. Então, nós precisamos cortar essa âncora, eliminar essa âncora para que agora sim esse barco possa partir e ter um bom desempenho. Então, dentro desse processo, nós vamos trabalhar com as etapas do autoconhecimento, a segunda etapa vai ser do posicionamento, a terceira etapa vai ser a etapa do direcionamento. E em paralelo a essas 3 etapas, nós vamos trabalhar com o desbloqueio psicológico daquelas barreiras que impedem o atingimento dos nossos objetivos e das nossas metas. Então, a imagem que eu coloco aqui quando eu falo do desbloqueio psicológico, da eliminação dos sabotadores e das crenças limitantes, é como se fosse essa imagem aqui. O indivíduo, para caminhar, ele faz um esforço enorme para poder chegar no destino dele. Por quê? Porque o peso que ele carrega na mochila dele, o peso que ele carrega nas costas, é um peso muito grande. Enquanto ele não conseguir eliminar essas âncoras, ele não vai conseguir ter um bom desempenho na direção daquilo que ele estabeleceu como um objetivo para ele, que nós chamamos aqui do Ikigai. Então não adianta também só estabelecer os objetivos claros e definidos, colocar uma turbina, se nós
não eliminarmos essas âncoras. E esse é um trabalho que nós vamos fazer, que além de eliminar essas âncoras, vai trabalhar também com os aspectos dos medos, aspectos que bloqueiam o indivíduo, às vezes, a tomar uma decisão, a ser um pouco mais ousado, porque ele tem medo. Medo esse que muitas vezes tiveram origem em traumas e situações desagradáveis, quando na adolescência e quando na infância. Muitas dessas pessoas que passam na infância situações dessa forma, aquele aspecto que gerou o medo dele lá na infância não foi resolvido. E ele carrega isso até hoje, por isso que ele tem medo de dar o próximo passo, medo de caminhar, e às vezes medo até de pegar uma oportunidade que chega na sua mão, mas ele não tem coragem de ousar um pouquinho para poder aproveitar aquela oportunidade. Então, dentro desse processo que nós estamos falando aqui, do tratamento de desbloqueio das âncoras psicológicas, qual é o benefício que o indivíduo tem no resultado? Motivação, foco, determinação. E agora, ao invés do cérebro dele, com todas aquelas crenças limitantes, com todos aqueles sabotadores estarem trabalhando contra ele, agora ele tem o cérebro a favor dele e agora ele pode usar o cérebro dele 100% para poder dar direção, foco, a caminho do sucesso da vida profissional dele. Bom, Ikigai. Ikigai, eu queria falar um pouquinho para vocês do que é o Ikigai. O Ikigai foi cunhado então lá na ilha, essa palavra foi cunhada na ilha de Okinawa, lá no Japão, onde nós temos lá uma das populações mais longevas desse planeta. As pessoas vivem muito lá, mas a maioria das pessoas que vivem lá, eles têm como um costume ter o seu Ikigai. E o seu Ikigai está sempre direcionado para a aplicação da vida dele em prol de algo, uma utilidade para ele poder dar para quem? Para os seus talentos, dar utilidade para as suas competências, dar utilidade para os seus princípios, dar utilidade para os seus valores. Então, Ikigai é isso. E o Ikigai, o que é? Ele é a integração primeiro daquilo que você ama. O que você ama? Puxa, eu preciso integrar o que eu amo com aquilo que o mundo precisa, com aquilo que eu posso ser pago e com aquilo que eu sou bom. Aquilo que eu faço, que gera resultado positivo, que agrada as pessoas, que resolve problemas. O centro de o que eu amo, que o mundo precisa, daquilo que eu posso ser pago e daquilo que eu sou bom, é o meu Ikigai. E quando nós falamos de descoberta do Ikigai, não é algo que vai ser produzido, é algo que vai ser descoberto porque está encoberto. Vamos fazer o descobrimento, tirar o que está encobrindo o seu Ikigai, porque na verdade o seu Ikigai já existe. E por vezes a gente não enxerga ele porque ele está encoberto com todas aquelas crenças limitantes, sabotadores e todos aqueles aspectos psicológicos que embotam a gente dentro às vezes de uma redoma que não permite a gente sair dali. Então o Ikigai já está aí dentro de você. Nós vamos ajudar você a tirar o que está encoberto, a descobri-lo. Bom, como é que o Ikigai funciona? O Ikigai funciona mais ou menos assim, como um carro que está no atoleiro, ele tem motor, mas ele patina e o motor dele não é o suficiente para tirar ele dali daquele atoleiro. Bom, o que então é preciso fazer? Muitas das picapes que andam nas fazendas, em estradas que são de terra, tem na frente uma carretilha com um cabo de aço que serve para quê? Para que ele possa puxar esse cabo para poder levar ele para fora daquele atoleiro. E esse Ikigai representa aqui para nós essa árvore, porque quando você passa esse cabo lá naquela árvore, a própria energia do motor ajuda esse carro a sair do atoleiro. Mas na verdade foi aquela árvore que ajudou ele a sair. Parece que tem uma magia nisso daí. E o Ikigai para nós é isso. Quando o carro está atolado, está difícil de sair de lá do atoleiro, quem vai dar para você a orientação, quem vai dar para você a energia, a solução, vai ser o seu Ikigai. Muitos encontraram soluções fantásticas para a sua vida com relação a isso. Eu me ofereço como testemunho
Nós já temos muitos testemunhos até postados com vídeos gravados no nosso site que caracterizam isso. Bom, então o Programa de Desenvolvimento Profissional, ele tem uma proposição de atender uma necessidade muito clara que existe no mercado, que é o quê? Pessoas que não necessariamente estão bem posicionadas profissionalmente ou pessoas que querem crescer profissionalmente. Aqueles que não estão bem posicionados profissionalmente e querem mudar de carreira, o PDP vai atender. E as pessoas que quiserem evoluir profissionalmente, o PDP também vai ajudar. E aqueles que quiserem, inclusive, se tornarem empreendedores ou avaliar se tem ou não capacidade para poder ser empreendedor e se preparar para ser empreendedor, o PDP também vai ajudar nesse sentido. Bom, isso já é programa validado, testado, tanto com brasileiros que estão trabalhando aqui no Brasil, brasileiros que estão no exterior, planejando o retorno para o Brasil. Temos clientes em Angola, Alemanha, Japão, bastante clientes no Japão hoje, que são profissionais que saíram do Brasil, foram criar a sua condição financeira e desenvolvimento profissional fora e agora querem voltar para o Brasil, querem se preparar para sair no mercado de trabalho e precisam fazer esse ajuste também. Como é que isso funciona? São 10 sessões de desenvolvimento profissional. Tem uma duração aproximada de 1 hora cada sessão dessa e que pode ocorrer 1 ou 2 vezes por semana. Dependendo da necessidade, da urgência do indivíduo, pode ser até que ele faça em 2 vezes por semana. Mas a gente indica para fazer 1 vez por semana porque entre uma sessão e outra tem tempo para refletir e também tem a oportunidade para ele poder fazer o trabalho de casa nas ferramentas que nós passamos para ele trabalhar, que aqui é assim, todos nós trabalhamos juntos, nós e o nosso cliente também. Tá? O que mais? Cada cliente tem uma característica diferente e a gente trabalha com dezenas de ferramentas diferentes, mas nós vamos adequando cada ferramenta ao perfil de cada um dos nossos clientes, segundo o momento que ele está, segundo a necessidade que ele está vivenciando. Né? Para quê? Para que o nosso processo tenha eficácia nesse resultado. E também identificamos ao longo do processo aquelas âncoras psicológicas que nós já falamos, que atrapalham aí o desenvolvimento profissional. Como é que o programa está organizado, estruturado, né? Inicialmente, nós vamos trabalhar com os objetivos, o que eu quero alcançar, aonde eu quero chegar. Isso é o ponto mais importante que a gente tem dentro do processo. Mas eu vou usar aqui as ferramentas do coach para isso. Mas existem coisas que precisam tirar daquela mochila. Porque quando eu vou colocar as ferramentas na mochila do coach para que o indivíduo possa se desenvolver, se a mochila dele está cheia, eu preciso esvaziar essa mochila para poder colocar lá dentro o que é ferramenta útil, tirar aquelas pedras e aquelas âncoras que estão segurando ele. Então, para isso, nós vamos usar as ferramentas da psicanálise. Como é que o processo acontece? No final de 10 sessões, o nosso cliente sai daqui com um plano de ação, tendo percorrido a etapa do autoconhecimento, a etapa do posicionamento e a etapa do direcionamento. Ao final, então, desse processo, nós teremos aplicado várias ferramentas do coach, várias ferramentas da psicanálise, e ele vai estar em mãos com aquele plano de ação e agora ele vai para a ação, que é o plano em ação. E quando ele precisa de uma ajuda, de uma contribuição para esse plano, durante a sua execução, plano em ação, nós também podemos oferecer o mentoring, se assim ele desejar e se assim ele quiser. E também, periodicamente, nós oferecemos aqui alguns cursos de desenvolvimento em soft skills. Periodicamente a gente oferece cursos avulsos, geralmente são disciplinas que hoje são aplicadas em cursos de pós-graduação ou MBA, nas diversas faculdades aí da onde eu tenho ministrado aulas, com
conteúdo já validado, aplicado, resultados encontrados. Conteúdos também são aplicados hoje em programas in company, quando a gente dá consultoria também e aplica esses programas com resultados também já validados também. Então vamos lá. Queria agora falar para você um pouquinho de cada etapa do processo, como é que ela acontece. A primeira etapa é a etapa do autoconhecimento. Olha, onde tudo deveria começar. Não sei se vocês sabem, mas o Instituto Gallup fez uma pesquisa a nível mundial e chegou à conclusão, resultado da pesquisa, aproximadamente 65% das pessoas no mundo trabalham fora da área que seria a mais adequada para ele trabalhar em função do seu talento, em função das suas competências naturais que ele tem ou até que ele já adquiriu ao longo da sua vida. Então, esse descasamento entre o que o indivíduo faz e o que ele é, eu chamo do descasamento do trabalhando e o empregando. Por que trabalhando e empregando? Quando está trabalhando só para ganhar dinheiro, ele está lá cumprindo um processo padronizado, esforço físico, e ele não está feliz, porque ele não está empregando adequadamente seus talentos, não está empregando suas virtudes, não está empregando seus valores, seus princípios. E ele está em estresse. Então a gente tem aí muita gente com síndrome de Burnout, com ansiedade, com depressão, alguns até chegam ao suicídio, tomando remédios, tomando drogas lícitas, drogas ilícitas, bebida alcoólica, coisas absurdas. Por que muitas vezes o indivíduo sai do trabalho e ele na sexta-feira ele tem que tomar um porre? Porque foi tão estressante para ele aquela semana que ele está trabalhando fora daquilo que ele gosta. O trabalho para ele é cansativo, estressante. Então o que a gente precisa primeiro saber? Quem eu sou? O que eu posso fazer? O que eu gosto para poder encaminhar-me? Então, ponto de partida, autoconhecimento. E a gente, a partir do autoconhecimento, a gente faz um diagnóstico, perfil comportamental, mapeamento de competências, talentos que a pessoa já tem. E aí a gente vai para um dossiê, onde a gente analisa todos os resultados de todas as atividades que esse indivíduo fez ao longo da sua vida. E analisa aonde que ali teve aspectos que foram positivos, outros que não foram tão positivos, para começar a identificar exatamente como é que as coisas se manifestam ali e mostram evidências para nós. Fazemos uma análise da linha do tempo da vida da pessoa, quais foram os eventos positivos, os eventos negativos, e a gente verifica ali as possíveis âncoras psicológicas que poderiam estar presentes ali. Aplicamos também uma ferramenta fantástica de sabotadores que identifica os 10 sabotadores que estão ocupando espaço na mente da gente, atrapalhando dia a dia a nossa performance, o nosso desempenho. Fazemos então uma análise também da profissão atual e a função desejada que o indivíduo tem, né? Mas principalmente, se na função atual que ele está, ela está aderente com aquelas competências que foram diagnosticadas do que ele é. Nós vamos fazer uma validação, se está tudo certo ou se precisa de algum ajuste. E por último aqui, dentro do autoconhecimento, nós vamos falar do Ikigai, que é a definição do propósito de vida e definição de uma função profissional. Muito que bem, agora eu sei quem eu sou, e agora eu sei o que eu posso, agora eu sei o que eu quero, e agora eu quero me posicionar dentro desse cenário. Tem muitas oportunidades. Ou será que tem muitas possibilidades? Como é que eu identifico uma oportunidade dentro de um monte de possibilidades? Como é que eu escolho, dentro das possibilidades existentes, alguma delas? Eu preciso ver primeiro dentro delas quais são as oportunidades. Que possibilidade não necessariamente eu devo escolher. Eu devo escolher uma oportunidade. E aí a gente vai dentro desse processo, ver um posicionamento que o indivíduo vai assumir dentro desse cenário no mercado de trabalho ou no mercado em geral, se ele por acaso até vier trabalhar de uma forma autônoma. E aí a gente vai analisar quais são o cenário, as oportunidades que existem, não possibilidades, as ameaças que existem. Nós vamos analisar quais são os elementos que ele tem que ajudam ele a conseguir
resultado positivo para aquelas oportunidades mapeadas e quais são os pontos fracos que ele precisa superar ou desenvolver, ou competências que ele ainda precisa se desenvolver para atender aquele objetivo que foi identificado como uma oportunidade a ser aproveitada. E após nós fazermos tudo isso, né, e analisarmos todo esse processo, nós vamos elaborar o que? As estratégias. E quando a gente fala de estratégia, não estou falando ainda em plano de ação, não. Quando eu falo de estratégia, vou cruzar o que eu sou bom com a oportunidade com a estratégia que eu vou fazer para aproveitar a oportunidade com aquilo que eu sou bom. Ah, mas tem uma oportunidade ótima e está faltando essa competência, está faltando isso em mim. Eu vou montar uma estratégia para poder incorporar aquilo ou sobreviver dentro desse cenário sem aquilo. E a gente vai montar estratégias que ainda não é um plano de ação e que isso vai definir para a gente qual é a posição que nós vamos ocupar dentro desse cenário. Bom, e agora eu vou para o meu direcionamento. O que é o direcionamento? Como é que eu faço para sair do ponto que eu estou e chegar no ponto em que eu desejo estar? E quando eu falo esse ponto, se eu quiser mudar de carreira, é esse ponto. Mas se eu quiser evoluir dentro da minha carreira, é esse ponto. Então eu tenho que ter o passo a passo, ou para a mudança de carreira, ou para a evolução de carreira. E aí sim é um plano de ação. Plano de ação onde eu vou itemizar isso adequadamente, vou priorizar, vou ver o grau de profundidade de cada competência que eu preciso adquirir, vou colocar isso ao longo do tempo, vou fazer um orçamento para ver qual é a minha capacidade de investimento e em quanto tempo que eu preciso efetivamente fazer essa mudança na minha vida. Então, isso ajuda muito ao indivíduo organizar, ter uma forma priorizada de metas. Porque assim, né? Quando eu digo, eu estou precisando fazer alguma coisa na minha vida e tudo mais, e começa, vou fazer curso aqui, vou fazer curso ali, investe uma fortuna, mas aquilo não está alinhado com um plano de ação, uma estratégia para poder chegar num objetivo. E muitas vezes, e já aconteceu isso comigo, muitas pessoas com muitos diplomas, muitos cursos livres, curso de especialização, pós-graduação, mestrado, e que não estão felizes e não estão profissionalmente realizados. E já gastaram uma fortuna na sua qualificação profissional e não está dando resultado. Por quê? Porque isso está tudo espalhado, isso não estava ordenado dentro de estratégia e plano de ação. Um outro aspecto importante é alinhar todas essas metas, todos esses objetivos a serem atingidos com o seu Ikigai, que é aquilo que é a razão de toda aquela integração que nós colocamos lá atrás. Então, tudo que eu fizer em termos de estratégia, tudo que eu fizer em termos de plano de ação, tudo que eu fizer em termos de meta, isso tem que estar alinhado com o meu Ikigai. E aí nós vamos para a elaboração desse plano de ação, né? E aí esse plano de ação agora você vai transformá-lo num plano em ação e ao longo do processo você vai precisar revisar esse plano em ação, 6 em 6 meses, 1 ano, talvez. O ideal é que pelo menos de 6 em 6 meses você revise seu plano de ação, porque pode ser que o mundo tenha mudado, e com certeza vai mudar, as necessidades mudam, e você, para se manter útil dentro do mercado, você vai precisar de fazer pequenos ajustes no seu plano de ação, mantendo a tua visão, teu foco lá no seu Ikigai, naquilo que você tem planejado, mas em função do cenário que se apresenta e até da sua condição pessoal também, você vai ajustando isso ao longo do tempo, né? Com isso a gente consegue fazer que nem o arqueiro zen, né? Uma flecha, um alvo na mosca. Por quê? Porque houve uma preparação, houve uma concentração, houve uma determinação do ponto onde a gente realmente queria chegar, foco lá naquele ponto e não tem como errar se tudo isso for efetivamente planejado antes. E nós vamos então, através disso daqui, estabelecer um roadmap do sucesso, né? Que é você agora, é como se você estivesse vendo lá o mapa
por onde você vai caminhar, o roadmap, até onde você vai chegar lá no seu objetivo. Você está vendo ele de fora, mas você já está vendo cada passo que você vai dar até você chegar lá. Tendo agora consciência que o ponto central da sua carreira está definido. Você pode ter ajustes, mas o que você, como profissional, pretende ser como profissional útil, desejado pelo mercado, que nós chamamos aqui um Good Talents, você agora já sabe como chegar lá. Bom, falar um pouquinho agora do passo a passo, né, como as coisas vão acontecer. Os degraus que você vai cumprir dentro desse programa, tendo o ponto central da sua carreira como objeto a ser atingido e o que vai balizar tudo que nós vamos fazer, nós vamos percorrer essa escadinha, que vem desde a primeira sessão, que a gente chama de sessão de clareza, até a última, que é a elaboração do plano de ação. São 10 sessões que duram em torno de 2 a 3 meses, porque se nós estamos falando de 10 sessões e uma vez por semana, vai dar 2 meses e meio, às vezes uma semana, pede para poder adiar um pouco em função do volume de trabalho que tem, tudo bem, a gente ajusta 1 ou 2 sessões, mas vai durar em torno de 2 meses a 3 meses. E lá no final você tem aquele plano de ação para que você possa ir para a vida. Etapa do autoconhecimento, a gente começa com uma ferramenta chamada sabotadores, depois diagnóstico de perfil, linha do tempo, valores, que é muito importante isso. A etapa do posicionamento, a gente tem aí o Ikigai e análise SWOT, que é estabelecimento das estratégias que a gente vai montar. E depois eu tenho estabelecimento das metas e elaboração do plano de ação. Em linha de regra, são esses os passos que a gente cumpre e provavelmente vai haver alguma variação ou outra com alguma ferramenta que vai ser usado em função da característica, do perfil e da necessidade de cada cliente. E aí eu tenho então a fase 1 concluída, autoconhecimento, posicionamento e direcionamento, e a fase 2 é o plano em ação, que é o mentoring, se por acaso o nosso cliente quiser. Se ele achar que ele está empoderado em sozinho e tocar o plano de ação e transformá-lo em plano de ação e chegar no resultado sozinho, ele tem autonomia para isso. Mas se ele precisar de ajuda, nós ajudamos ele. E para nós, a jornada da realização é essa. Eu tenho clareza, né, sobre qual é o cenário atual, como eu estou dentro dele e do objetivo que eu quero alcançar. Eu tenho o caminho, né, que eu vou percorrer, o caminho, e eu tenho cada passo da caminhada que eu vou fazer previamente planejado. Elementos de consistência para que me garanta que eu vá realmente desenvolvendo cada passo necessário dessa caminhada até que eu consiga chegar lá na minha conquista. E uma coisa extremamente relevante para nós é respeitar os valores de cada um. Então, com base num propósito estabelecido, nos valores de cada um, nós temos aí a jornada da realização devidamente estruturada. Então, final do nosso programa, o que você leva em mãos? Você vai ter na sua mão um mapa que vai te levar no objetivo que você traçou como objetivo, como você quer. Tem base em quê? No Ikigai. Então esse Ikigai vai estar na sua mão, junto com o plano de ação. Na verdade, o plano de ação é para fazer a materialização, o cumprimento desse Ikigai. E agora, o que além disso vai estar lá no seu plano de ação? Os passos da sua caminhada, é um mapa com todos os detalhes para você poder conseguir chegar lá. Mas não é aquele mapa com charada para decidir no meio do caminho, que nem no filme dos Indiana Jones, não. É um mapa que só tem clareza, objetivo e cada passo a ser atingido. Mas, esse indivíduo, para poder chegar lá, ele precisa de levar alguma coisa na mochila. São as ferramentas que ele vai precisar aplicar em cada passo. Só que essa mochila precisa ser esvaziada primeiro, porque geralmente lá dentro dessa mochila está cheia de pedra. Aquelas crenças limitantes, os sabotadores. A mochila está cheia, não cabe ferramenta lá. E está pesada. Então eu preciso aliviar o peso.
tirar o que está sobrando, o que não é útil, o que está lá, esvaziar essa mochila para que nessa mochila agora eu tenha as ferramentas que agora eu vou pegar, essas ferramentas colocar na mochila, já com o planejamento de que em cada etapa do processo, qual é a ferramenta que eu vou usar adequadamente para poder atingir o meu objetivo. Então, isso é o processo que a gente faz e você sai, então, com um plano de ação em mãos, estruturado, itemizado como esse que você está vendo aqui. Cada um, às vezes, acaba adequando esse plano de ação de uma maneira mais lúdica, em função do que fica mais prático para ele poder usar e praticar no dia a dia. Mas a ideia é que você tenha aí todos os dados das etapas, início previsto, término previsto, qual é a profundidade, qual é a prioridade de cada uma delas, e ordenado isso pelo grau de prioridade. E tem até um cronograma, né, para que você possa fazer o acompanhamento disso. Lembrando, como já foi dito, que isso daqui deve ser revisto a cada 6 meses, no mínimo. Bom, fechando então, um resumo de tudo que nós falamos. Hoje, aqui na Good Talent, nós somos procurados por profissionais que estão buscando recolocação profissional imediata, busca de evolução profissional ou retorno ao Brasil de uma forma diretamente direcionada, ele estando já posicionado naquilo que ele está querendo trazer no Brasil, fazer no Brasil. Ou ser um empreendedor, ou estar bem posicionado no mercado. Geralmente as pessoas chegam com muitos conflitos, e a gente procura aqui acender a luz para poder tirar aquele novelo que está tudo enrolado e trabalhando para poder deixar que todas aquelas dúvidas se esclareçam e ele possa se conhecer, se posicionar e se direcionar através do PDP, que são as 3 etapas principais que nós usamos. E o que alimenta o PDP, as etapas de autoconhecimento, posicionamento e direcionamento? Primeiro, nós usamos recursos da psicanálise. Ferramentas da psicanálise. Eu sou psicanalista, fiz pós-graduação em psicanálise e neuropsicologia também, então eu tenho muitos elementos que nós trazemos hoje para poder colocar dentro desse processo de envolvimento profissional. Eu diria para vocês que essa é um dos grandes diferenciais da Good Talent, porque nós aqui atuamos de forma integrada. Porque lembra, não adianta colocar a turbina nem o combustível se você não tratar as âncoras psicológicas. Usamos recursos da PNL, no sentido de ajudar o indivíduo a se reprogramar, mudar hábitos, mudar situações que estão atrapalhando ele no objetivo dele, e usamos aí as ferramentas do coach. E esse plano de ação que nós vamos estruturar, cada plano de ação dele vai estar com uma dessas 3 necessidades atendidas. Esse plano de ação vai ter, ou o indivíduo está buscando uma recolocação profissional, ou ele está buscando evolução profissional, ou uma repatriação, caso ele esteja precisando disso. Agora ele tem um plano de ação. E esse plano de ação poderá ser que ele ainda precise da gente durante seu plano de ação, seja na mentoria, ou seja, capacitação em soft skills que vão estar mapeadas lá no programa de desenvolvimento dele, que ele precisa de buscar e se desenvolver, e algumas delas nós oferecemos aqui na Good Talent. Com isso, o indivíduo constrói a sua utilidade, com isso o indivíduo reconhece quem ele é, se organiza, se estrutura e agora ele vai, com esse plano de ação, construir a utilidade dele no mercado, onde isso vai garantir para ele o sucesso, que não vai ser por acaso, não vai ser acidental, mas é resultado de um processo, de uma construção, de uma arquitetura, de autoconhecimento, de posicionamento e direcionamento. É isso que eu tinha aqui para apresentar para você hoje e queria te fazer um convite. Se você ainda não nos conhece, venha nos conhecer melhor. Tem aí o meu e-mail, está aberto, eu costumo
responder a todos. Às vezes não consigo responder imediatamente, dado o volume que recebo, mas respondo a todos. Visite aí o nosso site, www.goodtalents.com.br, e lá no LinkedIn, eu tenho sempre publicado lá no LinkedIn, às segundas, terças, quartas e quintas-feiras, sempre tem uma publicação minha no LinkedIn. Às terças e quintas, sempre tem um artigo. E nas segundas e quartas, alguma coisa mais resumida, mas sempre algo para poder propiciar uma reflexão. Visite lá, inclusive, tanto no nosso site como lá no LinkedIn, tem lá as recomendações e os testemunhos de clientes que já passaram pelo PDP e conseguiram sucesso. Eu espero que você tenha tido a oportunidade de, através dessa nossa apresentação, aproveitado que a proposta foi exatamente essa, como essa vela que ilumina o cérebro para poder clarear, ajudar as pessoas a entenderem um pouco melhor o que é sucesso profissional, acreditarem que isso é algo que pode ser construído e acreditarem que a Good Talent pode ser útil para você na construção do seu sucesso profissional. Eu espero um dia poder comemorar com você o seu sucesso profissional. Espero um dia poder fazer parte da sua história. Muito obrigado e eu espero que você venha fazer o PDP com a gente e que nós possamos ser úteis também na sua vida, como já fomos na vida de muitos. Muito obrigado, um abraço, sucesso é o que eu desejo para você.